Olá, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Estou me esforçando aqui para tentar estar à altura do que vocês merecem, tá? Hoje a gente vai falar sobre os aspectos quantitativos de soluções. Vamos falar de lugares onde a gente pode encontrar expressões de concentração e vamos ver as formas de expressar concentração que a gente falou na nossa aula passada. Mas como tem bastante coisa para ver, bora direto ao que interessa, tá? Sobre os aspectos quantitativos das soluções, eu informo para vocês que é importante saber que na prática das química as reações geralmente ocorrem quando os reagentes estão em solução, como a gente já viu, tá? Uma vez que a gente tem a nossa quantidade de soluto e a quantidade de solvente associadas. Consequentemente, para lidar com as soluções, a gente deve conhecer essas proporções existentes entre as quantidades de soluto e solvente, ou ainda de soluto em uma solução. E através de processo de medição e análise que a gente acaba fazendo isso, tá? E existem diversas maneiras de determinar uma solução. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de onde a gente encontra. Muito provavelmente vocês já viram um rótulo de algum produto e talvez não sejam capazes de ler muito bem o que é cada coisa. Eu vou ampliar aqui para a gente ver com mais atenção. Aqui no topo, a gente tem a quantidade de alimento que deve ser consumida considerando uma dieta saudável. Então, no caso, a informação nutricional de porção para 30 gramas, no caso, 3 biscoitos que está falando aqui. Depois, aqui no topo, a gente encontra o valor energético, tá? O terceiro ponto são os nutrientes, indica a quantidade de proteína, carboidrato, gordura, fibra. É sempre importante a gente ficar atento a isso. Uma quarta coisa que tem que ter nesse rótulo é o valor diário de consumo em porcentagem, que é um número percentual de energia para uma pessoa que consome 2.000 calorias. Então, você vai ter dividido isso aqui e, por último, não menos importante, os ingredientes que não podem estar dispostos de qualquer maneira. No caso aqui, a gente está vendo um rótulo de biscoito e os ingredientes que estão aparecendo são farinha de trigo, óleo de soja, margarina, gordura vegetal, cacau, mineral, cálcio, zinco, por aí vai. Eles não podem estar aqui dispostos de qualquer maneira. O primeiro ingrediente sempre é o que tiver maior quantidade e o último, o que tiver menor quantidade em gramas presente nele. Então ele está indo do maior para o menor. Um biscoito, farinha de trigo, óleo vegetal, margarina, gordura, cacau, minerais de cálcio e zinco, por aí vai. Tá bom? Então é importante saber identificar cada uma dessas coisas, saber perceber que aqui eu vou ter uma informação, que todas essas que aparecem aqui embaixo, que dizem algo importante, te informar a quantidade de cada um, qual é o valor diário e os ingredientes na ordem decrescente da quantidade deles, tá? Porque pode ser gostoso, mas nem sempre vai ser nutritivo. Quem vai olhar direito o rótulo e que põe no seu carrinho corre o risco de ver o ponteiro da balança acabar subindo, tá? Então, mas também não basta ler, é preciso entender o que está ali impresso para poder fazer as melhores escolhas. Agora que você sabe o que tem ali naquele rótulo, você vai com certeza ler com mais atenção. E essas expressões são expressões de quantidade, quantidade de gramas em um certo volume de biscoito. Então, a massa de açúcar em uma massa de biscoito. Olha só, eu tenho 9,3 gramas de açúcar em um inteiro, que são 3 biscoitos, de 30 gramas. É bastante açúcar. E aí, quando a gente vai ver proteína, gorduras totais saturadas e insaturadas, isso faz muita diferença.
Do mesmo jeito que é importante perceber os percentuais de cada um deles, tá bom? Tipo, quando a gente tratar de unidades iguais, tanto para soluto quanto para solvente, é bem comum que a gente acabe por tratar de títulos. A gente usa muito título para expressar uma concentração em que eu tenha a massa do soluto sobre a massa da solução, ou o volume do soluto no volume da solução. A fração também usa algo parecido, tá? Só que a gente expressa de maneiras diferentes. E a densidade, ela está aqui porque ela parece muito com a concentração comum. Só que ela não é a concentração comum, tá bem? Ela é bem diferente do que é a concentração comum, tá? Ela de verdade expressa a massa da solução dividido pelo volume da solução. Isso confunde muita gente. E a gente vai usar esses índices, tá, para falar de soluto, 2 para falar de solvente, já que a gente pode calcular aqui no título, ou até na fração molar, a quantidade de solvente em uma solução, em vez do soluto, tá? Mas o mais comum é ser soluto sobre solução, tá bom? Então, vamos começar pelo título. A gente tem um título que é o título em massa. Ele é um número puro. Quando a gente diz que ele é um número puro, quer dizer que ele vai ser simplesmente um número. Ele não possui unidades. Tá? Ele não possui unidades, porque se eu colocar aqui, olha, grama, 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 essas unidades se cancelam, elas acabam por não existir no final. Outra coisa muito curiosa é que o resultado do que a gente tem aqui sempre vai ser um número que está entre 0 e 1, maior do que 0 e menor ou igual a 1. Tá? Pode ser igual a 0, menor ou igual a 1. Tá bom? Quando isso acontece, é legal que você saiba que valores que estão entre 0 e 1, a gente geralmente expressa na forma de porcentagem. E aí aqui a gente tem algumas expressões de expressões de título em relação ao soluto ou em relação ao solvente. Eu coloquei aqui M1 mais M2, massa do soluto mais a massa da solução, em ambas as formas de expressar título, só por uma questão de convenção, porque eu poderia expressar somente com a letra M, tá? Que no caso representaria a massa da nossa solução, tá bem? Porque M é igual a M1 mais M2, ou seja, a massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente, tá bom? Então, de novo, valores aqui entre 0 e 1, a gente vai expressar como porcentagem, tipo 0,5 é o equivalente a 50%, tá? 0,2, 20%, tá bom? A gente pode ver isso melhor em questões com cálculo mais para frente. E aí a gente vê um exemplo aqui já resolvido. Uma solução é preparada dissolvendo-se, olha só, 50 gramas de açúcar. Na leitura, a gente já tem que ser capaz de descobrir, ó, 50 gramas de açúcar. Eu vou precisar dessa informação. Provavelmente ele é o soluto. Eu tenho a massa do soluto. 0,45 quilogramas de água. A água é o solvente. Qual o título dessa solução e qual a porcentagem em massa desse soluto? Eu estou escrevendo T, né, quando está digitado, mas o símbolo do título é esse, tá? Esse T diferentão.
onde eu vou ter a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. E é legal trabalharmos sempre com a mesma unidade, tá bom? Trabalhando com a mesma unidade, eu vou ter o seguinte, ó, título em massa igual a 50 gramas do soluto açúcar dividido por 50 mais 0,45 quilogramas são 450 gramas, tá legal? E isso vai fazer com que a gente chegue a um valor final. Eu vou ter 50 dividido por 500, que vai ser 0,1. Em vez de ser 0,1, eu posso expressar como 10%, ou seja, 10% da massa da solução é açúcar. Tá legal? Vamos em frente, vamos ver mais um exemplo. Eu tenho uma solução que contém 15 gramas de sal dissolvido. Já temos o nosso soluto. Em certa quantidade em água. Calcular a massa da solução, sabendo que ela contém 80% em massa de solvente. Então, isso aqui é o do solvente. Eu quero aqui, no caso, o quê? Eu quero a massa da solução. Como é que eu vou calcular essa massa da solução? É só usar um pouquinho o nosso cérebro. Eu tenho a massa do soluto, então eu posso calcular o título do soluto. Vai ser igual a massa do soluto dividido por a massa do soluto mais a massa do solvente. Ou, como aqui não está importando tanto, eu posso simplesmente colocar a massa da solução como um todo. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que descobrir a massa da solução, mas eu não tenho ela. E, no caso, é 80% em massa do solvente, e a massa que está aparecendo aí é a massa do soluto. Pense o seguinte, não são 80% de solvente? Então, esses 15 gramas aqui são 20% da massa da solução. Então, em vez de colocar o título aqui, eu boto 0,2 no lugar do título, para descobrir qual é a massa. Professor, de onde é que saiu o 0,2? Bom, a solução são 100% da massa, certo? O nosso soluto tem 80%, perdão, nosso solvente tem 80% dessa massa, ou seja, 20% é esse soluto aqui, ó. Solvente 80, o soluto são 20. 20% é 20 dividido por 100. Tá bom? 20 dividido por 100 é igual a 0,2. Entendido? E é o valor do nosso título, que vai ser igual ao M1, que no caso são os nossos 15 gramas, e vai ser dividido pela massa, que é o que a gente está vindo descobrir aqui. Aí é só a gente mandar a massa para cá, para o outro lado da igualdade, mandar o 0,2 para o outro lado da igualdade, eu vou ter massa igual a 15 gramas dividido por 0,2. Quando eu fizer essa divisãozinha aqui bonitinha, eu vou ter 75 gramas. Entendido? Então, ó, nunca esperem sempre algo pronto. Você vai ter que ler a questão e, por menor que ela seja, precisa do mínimo de interpretação. Tá bom? Vamos adiante. Próxima forma de expressar, ó, fração molar. Existem outras além das que eu falei, mas essas são bem interessantes. Fração molar é o número puro. Por que que ela é um número puro? Porque quando eu for calcular a fração molar, eu vou ter o número de mols do soluto dividido pelo número de mols
do solvente. Tá? Então, perdão, solvente não, da solução. Soluto mais solvente. Então, essa fração aqui, que eu vou chamar de x, é o número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução. Do mesmo jeito que eu posso fazer diferente. Aqui está N1, mas era para ser N2, tá legal? Então, eu posso pensar no solvente. Então, eu teria o número de mols do solvente dividido pelo número de mols da solução, e eu tenho que saber que o número de mols da solução é igual ao número de mols do soluto mais solvente. E solução é soluto mais solvente, sempre. Tá bem? Bora ver exemplo, que com exemplo é sempre melhor. Se dissolvermos 40 gramas de hidróxido de sódio, que é o nosso NaOH, em 62 gramas de água quente, então aqui são 62 gramas de água quente, a gente já tem o soluto e o solvente, tá? A fração molar desse soluto será, e aí ele passa uns dados para a gente, que é a massa do nosso soluto, a massa do nosso solvente, o número de mols do soluto, o número de mols do solvente, tá bom? O que que eu vou usar para poder fazer esse cálculo? Quando a gente tem essas informações aqui, dei de novo. Se dissolvermos, qual é a fração molar? Como é que eu calculo fração molar? Fração molar, x, é igual a o número de mols. Opa, vou ter que ter o número de mols dele, perdão. Deixa eu apagar aqui. Para chegar à fração molar, eu vou ter que ter o número de mols soluto e dividir pelo número de mols da solução. Olha lá, de novo, para a gente lembrar. X, número de mols soluto, números de mols da solução. A gente já tem os números de mols? Não, eu tenho a massa do soluto, eu tenho a massa do solvente, mas não tenho o número de mols. Então, eu tenho que primeiro calcular o número de mols. Vou até mudar de cor, aqui a nossa canetinha, para a gente ficar sabendo o que está fazendo. Vamos calcular o número de mols. O número de mols de quem? Vamos começar pelo soluto. N1 é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do solvente, do soluto também, no caso. Ah, professor, de onde você tirou essa fórmula? Da aula passada, lembra quando a gente estava calculando concentração em quantidade de matéria? Então, vamos ver. Qual é a massa do nosso soluto? 40 gramas. Qual é a massa molar dele? Aqui está um pouquinho diferente, era para ter aparecido maiorzinho, mas está dando para acompanhar. É 40 também. Tá? Isso aqui nos dá 1 mol. Tá bom? E aí a gente calcula N2, que vai ser no mesmo esquema. A massa de 1, 62, dividido pela, que é a massa que a gente tem lá, 62? Perdão, estou falando de 62, mas são 162. 162 dividido pela massa molar dele, que são 18 gramas, o que nos dá 9 mols. E aí eu vou ter o seguinte, vamos ver se vai ter espaço aqui. Deixa eu mudar a cor de novo da caneta, para não confundirmos. Agora eu vou calcular x. Eu tenho um número de mols do soluto, que é 1, e eu tenho o número de mols da solução, que é 9 mais 1, ou seja, 10. X, no caso aqui, vai ser 1 dividido por 10, que é 0,1. E ele é um número puro. Ah, professor, posso expressar em porcentagem? Se a questão pedir, pode, e não só pode, deve. Seriam 10%.
tá? Eu não vou estender tanto, vamos para o nosso último tópico, que é densidade absoluta. Em densidade, pessoal, a gente quase que confunde com concentração comum, que é a massa absoluta dividida pelo volume da solução. Só que aqui é diferente, que a massa é da solução e o volume é da solução. Ele entrega de verdade para a gente a quantidade que uma solução tem em massa. E ela, parecido com concentração comum, tem uma forma mais comum de ser expressa, e a mais comum é em gramas por litro. Então, vale super a pena prestar atenção ao que o enunciado entrega, para você não confundir densidade com concentração comum. Vamos ver um exemplo, para não ficar assim perdido, tá? Calcule a densidade absoluta em gramas por centímetro cúbico e em gramas por litro de uma solução que apresenta 50 gramas e volume de 200 centímetros cúbicos. Aí a gente pode calcular aqui gramas por centímetro cúbico primeiro, tá bom? Vai ser o quê? A densidade é igual a massa dividido pelo volume. A gente está fazendo isso porque é o mais simples mesmo. Que quando eu for fazer o cálculo, a densidade vai ser igual à massa, que é de 50 gramas, dividido pelo volume, que já está sendo dado em centímetros cúbicos, 200, que é o mesmo que 5 dividido por 20, ou 0,25 gramas por centímetro cúbico. Beleza? A outra forma que eu vou ter que expressar é em gramas por litro. Em gramas por litro, muito parecido, a fórmula mesma, densidade igual a massa dividido pelo volume. E como é que eu vou expressar isso? Densidade, a massa continua 50 gramas da solução, só que o volume eu não posso manter como 200 centímetros cúbicos, eu tenho que transformá-los para litros. Eu já estou acostumado, faço isso com calma, posso pensar mais para frente em uma aula só de conversão, mas aqui eu já coloco direto um 0,2 litros, tá? E quando eu faço o cálculo, a nossa densidade vai ser igual a 250 gramas por litro. Tá legal? É tão simples quanto que mostra aqui. Por hoje é só, já temos bastante coisa. Espero que vocês tenham conseguido juntar um número bem interessante de dúvidas para tirar comigo, ou aqui nos comentários aí embaixo, ou então na nossa próxima aula, ou no privado, tá bom? Então é isso, se cuidem, até a próxima, tchau, tchau.